Para Você Ver é um programa que apresenta reportagens especiais exibidas no seu jornal na TVT. Nosso tema de hoje são as comissões instaladas em todo o país para esclarecer os abusos cometidos contra os direitos humanos na história recente do país. Além da Comissão Nacional da Verdade, várias outras foram criadas para esclarecer como agia a repressão naqueles anos de chumbo. Por exemplo, como foi a pressão sobre os advogados que defendiam os perseguidos pela ditadura militar? Essa história é que a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, quer tornar pública para os brasileiros. A comissão é formada por 14 dos mais destacados advogados que defenderam os direitos dos cidadãos durante a ditadura. O trabalho não tem prazo determinado e vai se estender a todas as subseções da OAB no estado de São Paulo. A comissão vai colher depoimentos, organizar a documentação que já está na OAB São Paulo, como atas de reuniões e arquivo do Jornal do Advogado, e também levantar registros dos próprios advogados que atuaram naquela época em que fazer justiça frequentemente significava arriscar a própria liberdade. Você era seguido pelas ruas. Os clientes se espantavam, não queriam mais ter advogados ditos comunistas. E foi uma época muito difícil, muito cinzenta e que a gente espera que não se repita nunca mais. Conosco houve o sequestro e a prisão, mas com a maioria dos que eram presos havia tortura e até a morte. Diante da forte repressão militar, a luta armada foi a alternativa adotada por muitos brasileiros. No começo da década de 1970, um grupo de jovens comunistas implantou na região amazônica a chamada Guerrilha do Araguaia, um movimento que defendia uma revolução socialista e foi combatido violentamente pelo Exército Brasileiro, que deixou cerca de 70 desaparecidos, entre guerrilheiros e moradores locais. A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo colheu depoimentos sobre este caso. A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo ouviu os familiares dos guerrilheiros paulistas desaparecidos ou que tiveram atuação política no Estado. Entre eles está Antônio Guilherme Ribeiro Ribas, vulgo Ferreira, desaparecido em novembro de 1973. O cadáver dele nunca foi entregue depois de abatido, numa data que presume-se que tenha sido por volta de 1973, na época do Natal. Na cidade, a perseguição política era muito intensa, né? Mas como o exército atacou, a gente foi obrigada a se refugiar na mata. Ela durou do dia 12 de abril de 72 até o último guerrilheiro morto que a gente tem notícia, é de outubro de 74. Os guerrilheiros tinham armas, vamos dizer assim, quase que caseiras, né? O rifle do Papa Amarelo, né? Que o pessoal que morou no interior conhece, talvez fosse a arma principal dos guerrilheiros, o mosquetão, né? Enquanto o exército tinha as armas mais modernas para aquele momento. E mesmo assim os guerrilheiros sustentaram uma luta desigual durante 3 anos. Nós não sabemos exatamente quantos são os desaparecidos. Os que a gente conseguiu levantar entre membros do Partido Comunista e população local, nós encaminhamos na ação que foi julgada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, por essa sentença da Corte, foram reconhecidos 70 desaparecidos, que o Estado brasileiro tem a obrigação de devolver os restos mortais. Não é possível, do ponto de vista político, irmos em frente deixando tanto sangue, tanto assassinato, tanta mentira e tanta impunidade para trás. Como nós acabamos de ver, não é à toa que sindicatos, universidades, câmaras municipais, assembleias legislativas e o governo federal criaram as comissões de Memória, Verdade e Justiça. A ditadura acabou há 28 anos e até hoje o brasileiro não teve o direito de conhecer as graves violações dos direitos humanos que o país viveu. Mas estamos no caminho.
Mesmo que com algum atraso e dificuldades, é fundamental ter este trabalho das comissões da verdade. Ainda não foi investigada, por exemplo, a participação de empresários brasileiros no financiamento da repressão. E a lista dos militares que participaram diretamente das ações também não está completa. Tem muito trabalho pela frente nas comissões da verdade. Os brasileiros têm que ficar atentos e participar para que o país tenha firmeza na democracia. Para você ver, termina aqui. Eu volto na próxima semana. Até lá!